Deus, meu Pai, que estás nos céus, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque nos trazes aqui à tua casa, Senhor, apesar do frio, apesar das dificuldades, tu nos trazes, Senhor, para recarregar baterias e para estarmos com os outros e, sobretudo, estarmos contigo, Senhor. Queremos-te agradecer, Senhor, tudo aquilo que tens feito por nós. Queremos-te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que vais fazer por nós. E também te queremos, Senhor, colocar nas tuas mãos para te podermos servir, Senhor, convenientemente. Vem, Senhor, estar connosco durante este dia. Vem nos capacitar, vem nos preparar, Senhor, para te servir. São os favores que eu te quero pedir, em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, é um prazer estar aqui convosco, ver os vossos rostos. Alguns nota-se que estão com frio, mas estamos na casa de Deus. E, prezados irmãos, só isso é um motivo de alegria, podemos estar aqui, todos presentes, estarmos a honrar, louvar o nosso Deus. E sabem, prezados irmãos, permito-vos que vos diga uma coisa. E eu gostaria que nós, nestes pequenos minutos, nestes momentos de reflexão, que nós pudéssemos meditar, não naquilo que eu vou dizer, porque aquilo que eu vou dizer está nas Sagradas Escrituras, mas, enfim, ontem à noite, eu estava a recapitular a lição e, efetivamente, a lição desta semana mexe com qualquer um de nós. E nós pus-me a fazer uma reflexão sobre o ano de 2014. E depois estive a fazer uma reflexão daquilo que é que pode ser o ano 2015. E sabem, prezados irmãos, nós vivemos ainda num período de festas. Nestes últimos 8 dias, com certeza que em todas as famílias se viveu numa azáfama bastante grande. Os meninos mais pequeninos, todos contentes pelos presentes que receberam. É uma festa de família. Mas sabem, prezados irmãos, prezados jovens, eu acho que também chegou o momento de nós tomarmos as nossas decisões. Mas afinal, qual era o melhor presente que nós gostaríamos de ter? Com certeza que nós, como pais, perguntamos aos nossos filhos o que é que eles gostavam de ter. Nós já fizemos essa pergunta a nós próprios, prezados irmãos, qual seria o melhor presente que nós poderíamos ter? Sabem que eu estive a fazer uma reflexão e cheguei à conclusão no seguinte. O melhor presente que nós poderíamos ter diz que não custa nem €1. Diz mais, não precisamos de estar numa fila apinhada de gente para comprá-lo. Diz, não precisamos de um cartão de crédito para comprar esse presente. Mas sabem porquê, prezados irmãos e prezados jovens? Porque esse presente não se compra. Esse presente não se compra. Diz aqui, de facto, não é possível comprar este presente. Tudo o que podemos fazer é recebido. Outra pessoa o comprou por nós e lhe custou tudo o que tinha. Sabem, diz aqui, na verdade, ele é um presente de muitas facetas, como uma joia, mas muito melhor. Ele nunca sai de moda, não se pode perdê-lo, não pode ser roubado, não se parte, não precisa de uma garantia. Além disso, à medida que o tempo passa, ele vai melhorando cada vez mais. Diz aqui o seguinte, que este presente existe em quantidade suficiente para todas as pessoas do mundo. Infelizmente, muita gente não sabe nada a respeito dele, ou não entende que tudo o que precisa fazer é somente pedir. Ninguém jamais tem o seu pedido recusado. Coisa mais fácil, prezados irmãos e prezados jovens. Basta somente pedir. Este é o melhor presente que alguém pode receber. Tenho aqui algumas coisas que vêm junto dele.
se nós tivermos esse presente, o que é que nós temos? Perdão dos pecados. Podemos confirmar isso, os irmãos em casa, em Efésios 1:7. Paz, amor, vida eterna, vida abundante, garantia de uma herança e um corpo novinho em folha. Para recebermos este presente, o que nós temos que fazer é concordar com Deus e admitir que sou pecador. Na Bíblia diz: não há nenhum homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Se já fizemos alguma coisa que o próprio Deus não faria, então nós estamos fora dos padrões dele. Mas como é que nós poderemos ter a certeza de que Deus realmente nos dá este presente? Como é que nós temos essa certeza? Nós às vezes, e como seres humanos, podemos ter as nossas dúvidas. Mas diz nas Sagradas Escrituras, diz o seguinte: porque Ele mesmo diz: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Prezados irmãos, está na hora de nós recebermos agora mesmo o presente da vida eterna que Deus tem para nos dar. Basta pedir, prezados irmãos. Será o melhor presente que ganharemos na nossa vida. Sabem, prezados irmãos, que no Velho Testamento, eu vi isto ontem, o Deus menciona a palavra coração, sabem quantas vezes? 858 vezes. É nesse espírito que nós temos que ter Deus no nosso coração. E se efetivamente nós tivermos Deus no nosso coração, todos nós ganharemos o melhor presente da nossa vida. Que seja um motivo de reflexão, prezados irmãos, e que nós todos possamos ter como objetivo do ano de 2015 que nós possamos alcançar aquilo que desejamos, que é ter a vida eterna. Irmãos, vou fazer a leitura dos dinamizadores para cada classe. Peço especial atenção a todos, em especial aos dinamizadores. Após ter terminado esta leitura, eu pedia então que os respectivos dinamizadores se dirigissem às vossas classes, que possam fazer a chamada, mas o mais importante é o seguinte: nós temos consciência que os cartões poderão não estar preenchidos com a totalidade dos membros em cada classe. Por isso, por favor, tenham atenção a isso e ponham, por favor, o nome de quem poderá faltar, está bem? Após a leitura, então, por favor, dirijam-se às classes. Classe 1 e 2, Henrique Gonçalves, Natália Souza. Classe 3, Nené Vidal, Sílvia Guedes Faria. Classe 4, David Rodrigues, René Reis. Classe 5, António Silva, Toninho, Raquel Reis. Classe 6, Graça Vasconcelos, Madalena Soares. Classe 7, Maria do Céu Vilas Boas, Nelson Nadais. Classe 8, Ruth Mónica Ferreira, Sebastião Carvalho. Classe 9, Filipe Mota, Joaquim Cândido Ferreira. Classe 10, Maria Graça Silva, Sofia Laranjeira. Classe 11, Levi Silva, Maria José Ferreira. Classe 12, Joaquim Oliveira Ferreira, Telmo Martins. Classe 13, Adelina Lima, Daniel Mota. Classe 14, Cristina Souza, Raquel Almeida. Classe 15, Nelson Ferreira, Samuel Laranjeira.
Classe 16, Sara Barbosa, Sónia Barbosa. Obrigada pela vossa atenção. Uma boa lição para todos.
havia anunciado, mas os dinamizadores vão só fazer a apresentação, a chamada, e a lição será de forma geral. Eu percebi que algumas unidades fizeram já a oração, mas antes disso eu vou cumprimentar os irmãos. Bom dia. Louvado seja o nome do nosso Deus, por Ele conceder a bênção e a graça de nós termos vida e saúde para o primeiro sábado do ano nos reunirmos aqui nesse lugar de adoração. Amém? Não há combinação melhor do que nós terminarmos uma lição falando sobre o livro de Tiago, que é um livro muito prático, e começarmos a estudar o livro de Provérbios, que é um livro também de prática que nos ensina a viver as lutas do dia a dia, nos orientando nas nossas decisões. Porque o homem não consegue, não tem como viver sem decidir. Nós decidimos e temos que fazer escolhas todos os dias. Desde o momento que nós levantamos até o momento de irmos para a cama, nós estamos sempre a tomar decisões. E o livro de Provérbios é um livro que orienta-nos nas nossas decisões. E a lição dessa semana, ela fez um apanhado geral do que nós vamos estudar durante todo o trimestre. Ela falou dos assuntos básicos de que vai ser todo o trimestre. Quem estudou lição viu que vai ser uma bênção. Nós vamos ter muito, muito o que aprender, muito mesmo o que conhecer desse Deus maravilhoso que, acima de tudo, nos ama muito. Eu separei a lição, porque é complicado você falar de um assunto que todo mundo já estudou durante a semana, não é? Todo mundo já sabe. Então, eu falei, eu vou pegar os 5 tópicos mais importantes e fazer 5 perguntas. Então, nós vamos fazer aqui uma grande unidade. Temos os 2 diáconos com microfones, então você levanta a sua mão, o diácono vai ter com você e você pode ajudar-nos aqui na orientação da lição. A primeira pergunta é, o que é a sabedoria? O que é sabedoria? Alguém teve alguma curiosidade de ir ao dicionário? Ou já sabia? Então, irmãos, alguém pode responder essa pergunta? O que é sabedoria? Irmão, levanta a mão e o microfone vai ter com você. Quem é que falou aqui? O que é sabedoria? É a pergunta. Sim, tem uma irmã lá atrás com a mão levantada. Atrás, irmão, diácono, atrás. É a Diana, ela está na porta. Isso. Sim. Após a Diana, o irmão pode falar. Sim. O microfone, por favor. Parece que não tem áudio. Ela já ligou. Ligou? Portanto, agora sim, pode falar um pouco ligado. mais alto. Portanto, eu ontem fui ao dicionário. Sim, a ótimo. definição de sabedoria é, para além de outras, diz bom senso, ciência, razão e prudência.
Não sei se... E também retidão. São as Retidão. definições de sabedoria que estão no dicionário. Mais alguém quer responder essa pergunta do que é sabedoria? Será que sabedoria é ter um QI altíssimo ou então estudar até fazer um pós-doutoramento? Só pela definição do dicionário nós vimos que não é isso. Mas alguém tem aqui alguma resposta? A lição nos mostrou que a sabedoria, a base dela, começa com o temor ao Senhor. Temor ao Senhor. Será que temor ao Senhor é nós termos medo de Deus? Porque no dicionário também a definição para temor é ter medo. É ter medo. Mas no conceito que nós estamos estudando e que a Bíblia diz quando se fala temer a Deus, quer dizer o quê? Um de cada vez, levante a mão e o irmão leva o microfone, por favor. O irmão nem precisou de microfone. Ser fiel e obediente é o temor ao Senhor. Mais alguém? Amar ao Senhor. Mais alguém? Respeitar ao Senhor. Isso mesmo. E quando eu estava estudando essa lição, que eu vi que a definição é respeitar ao Senhor por amor ao Senhor, eu me lembrei de algo da minha adolescência, da minha infância, uma experiência pessoal. Todas as vezes que eu vou passar lição ou vou falar em público, eu sempre uso alguma experiência relacionada à minha mãe. Os irmãos já sabem disso. Mas é porque é uma pessoa que eu amo muito e que desde muito nova eu desenvolvi uma amizade muito grande com a minha mãe. Amizade mesmo, de amiga. E então, quando eu vi essa definição de temor ao Senhor, eu falei, olha, é isso. É o que se passava comigo, e se passa até hoje, mas quando eu morava na casa dela, né, estava com ela, era adolescente, se passava, era assim. Eu não fazia nada que eu não pudesse contar para minha mãe. Já que nós éramos tão amigas, quando eu estava longe ou sem a presença dela, todas as minhas atitudes, eu sabia que tinham que ser certas, porque depois eu ia chegar a casa e eu ia querer contar tudo para ela, e se eu tivesse feito alguma coisa errada, como que eu ia contar para ela? Porque eu a amava e não queria decepcioná-la. Então, a amizade, o conhecer a minha mãe, desde muito nova, ela me contava as suas lutas, me contava aquilo que se passava na vida dela. Desde os 7, 8 anos, eu lembro das nossas conversas. E hoje muitos pais acham que os filhos são muito pequenos para compreender as coisas. Mas eu compreendia e era ali o apoio, a força para ela. E nós duas ali íamos desenvolvendo essa amizade. E foi criando dentro de mim esse respeito por ela, pela pessoa dela, sabe? E esse, digamos assim, temor. E nós temermos a Deus, irmãos, é mais ou menos comparado a isso. E eu sempre lutava, porque você sabe que a gente passa por algumas fases em que a gente acha que sabe tudo. E nessas fases era muito difícil, porque eu chorava sozinha e ficava chateada, mas eu não ia contra aquilo que ela tinha me dito. Por quê? Porque eu amava e não queria decepcioná-la. Então, mesmo que eu, na minha adolescência, achasse que aquilo que ela falou não era o que eu queria, que eu gostava, por amá-la e por respeitá-la, pela amizade que nós tínhamos, eu não queria vê-la sofrer, eu não fazia, mesmo achando ruim. Então nós vemos que não tem como temer a Deus se não tiver o quê? Uma amizade, um relacionamento com Ele. E um amor por Ele. Desenvolver um amor mesmo, sabe? De uma pessoa. Nós adoramos um Deus invisível. E Deus sempre quis que Israel, o povo dele, adorasse um Deus invisível. Tivesse temor a Deus no relacionamento, na nossa mente, fosse como uma pessoa mesmo. Ele não queria que fizesse ídolos, até hoje ele não quer ídolos, alguma coisa que nós vemos. Ele quer que nós, pela nossa consciência, o conheçamos e o amamos assim. E isso deve ser desenvolvido como uma amizade com alguém. Nós devemos desenvolver essa amizade também com nosso Deus. E isso é que vai fazer com que, aonde eu estiver, mesmo se eu estiver longe dos meus pais, mesmo se eu estiver longe da igreja, mesmo se não for sábado, eu vou o quê? Temer a Deus. Eu vou me lembrar que Deus está comigo em todos os momentos, não só quando eu estou na igreja.
porque o meu amor por ele é muito grande e eu não quero que ele sofra, que ele fique triste comigo. E mesmo que ele me diz alguma coisa em sua palavra, filho, não, isso não faz, eu não vou questionar como um adolescente rebelde. Eu não vou falar, mas é assim que deve ser, eu não vou, porque eu amo ele, e mesmo que seja duro para mim, eu falo, não, eu vou tentar, eu vou me calar, eu vou obedecer. Esse é o temor e o respeito que nós temos que ter por Deus. Nós temos que ver que ele também é soberano. A autoridade dele está acima daquilo que eu acho. O problema é que o ser humano está se comportando como os adolescentes que quer tudo, não é? Quer que os pais deem tudo do melhor e pronto, e acha ruim, fica triste. Eu já ouvi falar que fica com raiva dos pais, eu acho isso um absurdo. Raiva dos pais, porque a gente deve amá-los, porque nós só estamos vivos porque um dia Deus os escolheu para nós nascermos. Nós devemos tudo aos nossos pais. Então nós devemos pensar na mesma coisa em relação a Deus. Nós devemos tudo a Deus. Não há como ficarmos com raiva ou nos comportarmos como filhos rebeldes, só pedindo para que Deus faça isso, Deus faça aquilo, e se aquilo não acontecer, que raiva, Deus não me ama. Não. Ele nos ama sempre. E nós, sim, tem alguém que quer falar? Ótimo. Obrigada, irmão. Definir aqui duas sabedorias, antes de mais nada. Porque existe a sabedoria do mundo e a sabedoria divina. E nós sabemos que no mundo em que estamos a viver, estamos no meio de um grande conflito, de uma grande guerra, com duas personagens a querer conquistar-nos. E eu penso que a maior definição do que é a verdadeira sabedoria é aquele que escolhe diariamente na sua vida quem o vai conduzir, quem o conduz 24 horas por dia. Entrega o teu caminho ao Senhor. É Ele que é a verdadeira sabedoria. É Ele que pode fazer tudo por nós. Há um momento, ouvi na mesa da escola sabatina várias promessas que às vezes ficam assim por meio. Nós precisamos de ter a consciência de que o nosso Deus só quer o nosso bem. Mas não é para eu estar sentado numa poltrona à espera que tudo venha ter à minha mão. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. E aquilo que o ser humano tem que fazer e não escapa a ninguém é as suas próprias escolhas. Se nós escolhermos, e eu também digo mais, se não entendermos esta primeira lição do livro aos Provérbios, conforme ela está aqui descrita, eu duvido que durante o trimestre vai entender alguma lição do que o trimestriário quer dizer este trimestre. É muito importante, irmãos, nós fazermos decisões, tomarmos decisões, fazermos escolhas, porque existe a sabedoria do mundo que é diabólica. Nós vamos falar disso. E temos a sabedoria de Deus, sim, que só quer o nosso bem. Sim. A quem queremos servir. Esta é a grande decisão que temos de tomar. Muito obrigado. Eu agradeço. Então, nós aprendemos que a base da sabedoria é o temor ao Senhor, e o temor ao Senhor é a consciência da presença dEle em todos os momentos, porque quando nós temos essa consciência e esse relacionamento e esse amor por Ele, os nossos pensamentos e comportamentos são modificados. E isso é que nós precisamos compreender e mentalizar. Que quando nós temos a consciência da presença dEle, foi como eu usei o meu exemplo, nós vamos assim, Deus está aqui. Ou então, eu não vou fazer nada que Deus não vá se agradar, vai ficar triste comigo. E como o irmão disse, a sabedoria é o próprio Deus. Se queremos ser sábios, queremos conhecer quem? Conhecer quem é a sabedoria. Outra pergunta. Mas como nós aprendemos a ter temor ao Senhor? Como nós aprendemos a ter temor ao Senhor? Então, irmãos, alguém?
Sim, a irmã Raquel Reis, por favor. Eu penso que tem que ser algo constante na nossa vida, porque penso que é a experiência de todos nós. Há sempre momentos em que escorregamos em alguma coisa que não nos apercebemos que estava errado e que nos ia conduzir a qualquer coisa errada. Mas a partir do momento que nós buscamos a sabedoria de Deus, Ele vai nos mostrar como fazer. E se escorregamos, a primeira coisa já é arrepender-nos e confessar aquilo que fizemos. Porque a confissão leva a detestar termos feito aquilo, termos nos deixado enganar pelo inimigo. E depois, continuar nessa luta, isso tem que ser constante. Se nós, por qualquer motivo, nos descuidarmos e deixarmos de olhar a Deus, de olhar para aquilo que Deus quer de nós, para os seus mandamentos, para as suas orientações, pronto, é rápido. Satanás vem e aproveita-se da nossa distração. Obrigada. Eu coloquei aqui e uma coisa que a lição também nos disse. O primeiro lugar e a primeira orientação que nós temos do conhecimento de como nós aprendemos a ter temor ao Senhor é onde? É no lar. É através dos nossos pais. E lá em Deuteronômio, acho que em todo o capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, as orientações que Deus repassou para os pais de como eles deviam passar o conhecimento dele para os filhos. E agora eu busco aquele exemplo que eu usei de novo. É que aprendendo a amar e respeitar e ter esse relacionamento íntimo com alguém que é superior a mim, uma autoridade que é minha mãe, eu aprendi também de que eu deveria respeitar, amar e conhecer a Deus. Quando os pais em casa mostram para os filhos, mas para ele mostrar para os filhos através das atitudes, ele também tem que conhecer, não é? Tem um relacionamento íntimo com Deus. Mostra para os filhos, fala e mostra do relacionamento íntimo que ele tem com Deus. O seu filho, irmão, pode ir para qualquer lugar do mundo. Você pode ficar tranquilo. Porque ele vai sempre se lembrar do exemplo, do respeito de que os seus pais tinham para com Deus. Qualquer lugar, você não precisa nem se preocupar, porque você sabe que você ensinou que o seu filho é dependente de Deus, que o seu filho vai respeitar as pessoas por onde ele for, porque ele aprendeu a amar e respeitar a Deus. E é isso que Deus quer, através da Bíblia, nos ajudar a entender. E isso que nós vamos falar mais daqui a um pouquinho, que nos vai trazer o quê? Paz. É essa paz que Deus quer. Porque conhecendo a Ele, vivendo e praticando aquilo que Ele nos fala na Bíblia, nós vamos ter uma vida de paz mesmo em meio aos problemas que nos surgem. Por favor, irmão. Eu queria só referir que estamos a falar bem, mas estamos a dizer coisas que não está conforme a lição. A lição diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Todas as nossas opiniões têm que ser as opiniões que Deus fará. Agora, se nós queremos ser o guia de nós próprios, nós estamos a caminhar no contrário. Sabem que eu vou citar um texto que a irmã White diz no livro, que é um livro para os pastores. Ela diz assim: o Espírito Santo está à disposição de todos nós, como esteve dos apóstolos, nos dias dos apóstolos. Mas muitos não recebem, ainda que orem muito, não recebem, porque querem dirigir-se a si mesmo. E a lição diz aqui: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Nós vamos falar sobre isso. Guardemos lá as opiniões e entreguemos isto nas mãos de Deus. Façamos a ideia que era um trabalho muito complicado e eu não poderia fazer, e eu fui a uma empresa e disse: quer-me fazer isto que eu pago? Essa empresa ia tomar conta desse trabalho. Aqui Deus não quer que pague, quer o nosso coração. Mas entrega-te a Ele, e Ele tudo fará, e Ele dirigirá os teus passos. Isso. Que o Senhor nos abençoe, é a minha. Amém. Amém. Obrigada.
Nos primeiros capítulos de Provérbios, nós vemos as orientações de um pai para um filho. E nos últimos, são orientações de uma mãe para o filho. Um exemplo é o capítulo 31. Mas, outra pergunta. Qual o resultado de rejeitar a sabedoria divina? Nós também estudamos isso essa semana. O que acontece, o que resulta quando eu e você não aceitamos e rejeitamos a sabedoria divina? Tem alguém aqui com o microfone? Só um minuto aqui que por favor, traz o microfone aqui para o Pedro. Sim. Fala no microfone, por favor, Pedro. Obrigada. Digamos, é um complemento que disse o irmão José Ferreira, e é um simples parágrafo da lição que diz que temer a Deus significa ser fiel a Ele e amá-lo. Penso que está resumido aqui o que é o temor do Senhor. Ser fiel e amá-lo. Sim, foi o que nós dissemos aqui. E nós chegamos a essa conclusão que ficou assim bem clara. Mas a pergunta é, qual o resultado de rejeitar a sabedoria divina? O que acontece quando nós não aceitamos? Alguém? Fala alto, por favor. A Diana, por favor. Sim, irmão. Eu penso que estamos separados de Deus. E este é o pior que pode acontecer a um cristão. Pelo menos, entre aspas, que se diz cristão. Viver separado de Deus é o pior que nos pode acontecer. Se queremos mostrar que tememos ao Senhor, a primeira coisa é guardar os seus mandamentos, obedecer às suas ordens, aos seus princípios. O Senhor pede isto, eu vou fazer isto. O Senhor quer que eu faça isto e eu não sabia. Mas agora já ouvi uma pregação que diz que eu li isto, que afinal eu estava errado. Não, eu tenho que pôr a minha vida em ordem com Deus. Enquanto estamos na ignorância, está tudo muito bem. No dia em que deixarmos de estar na ignorância, só porque eu tenho prazer, eu quero fazer isto, eu gosto de fazer aquilo dá-me gosto, isto é melhor para mim, eu é que acho que é melhor. Tudo quanto nós pusermos em primeiro lugar na nossa vida, separa-nos de Deus. E separados de Deus, irmãos, estamos perdidos. É verdade. A palavra está escrita, perdidos. Portanto, enquanto é tempo, e isto foi o que eu já tentei dizer há bocadinho, enquanto é tempo, vamos procurar entregar o nosso caminho ao Senhor para que Ele o dirija. Não fazendo o que nós queremos, mas o que a Bíblia diz. Isso. E o Espírito de Profecia alerta para acordarmos enquanto é tempo, porque não sabemos quanto tempo temos de vida. E eu já estou farto de dizer dentro desta igreja, o dia de estar preparado é agora. É verdade. É agora, não é daqui a 2 horas que eu não sei se vivo. É agora que eu devo estar preparado. Portanto, não deixes para amanhã, não adies mais 1 hora, por favor. Se achas que está errado, se achas que não estás a andar no caminho certo, se achas que não estás a fazer a vontade do Senhor, se esforce, irmãos, faça, né? alimentar-nos uma lição como esta é o que o Espírito Santo está à espera há muito tempo. E ele vai parar a todas as casas e a responsabilidade passa a ser nossa pelo desleixo e por não dar importância. É verdade, obrigada. Se nós não enchermos a nossa mente e a nossa vida com aquilo que vem do Senhor através da sua palavra, o que acontece? O inimigo dele vem. Irmãos, não há meio termo. Ou é um lado ou é outro. Se você e eu não nos esforçarmos para ler a palavra e vivê-la, colocá-la em prática, não ler e falar, eu li isso e tudo, mas olha, eu acho que é assim. Não, vamos deixar de eu acho, não é? O que a Bíblia diz em relação a isso? O que o Senhor pensa em relação a isso? Sim. Eu queria só dizer uma coisa, que na lição, no capítulo 2 de Provérbios, no verso 7, houve aqui um verbo que me chamou a atenção e que depois, como na lição, nos comentários, não chamava a atenção para isso, e eu referi aqui nos meus apontamentos. É o verso 7, diz, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Reservar, uma vez uma amiga tinha-me falado nisto, e veio outra vez ao encontro deste verbo. Quer dizer, quando Deus vê que nós resistimos aos seus apelos, Ele não insiste,
Portanto, é um perigo muito grande resistirmos ao apelo do Espírito Santo que nos diz: não faças isto, olha que por aí não está certo, e nós continuamos a achar que tem importância. Eu penso que quando nós começamos com esses arrazoamentos, digamos, estamos a permitir que Satanás nos tome para ele, porque Deus vai forçosamente ter que se afastar e não nos amparará mais com a sua sabedoria. Portanto, é um perigo muito grande. Não queria deixar esta nota negativa, mas tem que ser. Obrigada. E como a Raquel disse, o irmão também Albano disse, o inimigo é que vai agora tomar esse lugar que não está sendo preenchido com Deus. E nós começamos a acreditar em fábulas e mentiras. Aí você fala fábulas? Irmãos, fábulas, sabe o que é? É tudo que está falando na televisão. É tanta mentira os filmes, é tanta ficção, é tanta, sabe, tanta coisa que a gente, quando começa a ler a palavra, a gente começa a ter, assim, repugnância quando vê aquilo, quando vê uma televisão ligada com um filme, por exemplo. Porque aquilo é uma fábula e aquilo é uma mentira. Só que aquilo começa a entrar na nossa mente, mas você olha e fala assim, não, mas olha, eu sei que é mentira. Eu sei que é mentira, e passa 2 horas na frente da mentira. Entendeu? Então, a palavra de Deus é a verdade. Quem anda na verdade não suporta mentira. Quem é aí atrás que queria fazer um comentário? Então vamos passando que a gente já está terminando. Na quarta pergunta que eu coloquei é o que significa ser sábio aos nossos próprios olhos. E agora quem vai responder é o Senhor através da Bíblia. Eu quero que alguém abra em Isaías 5:21. Outra pessoa, tipo Ricardo, Romanos 1:22. O Idílio, Romanos 12:16. 1 Coríntios 3:18 a 20 com o Samuel. 1 Coríntios 3:18 a 20. Então, quem vai ler Isaías 5:21, eu não falei o nome de ninguém. É um candidato. E o Romanos 1:22 é com o Ricardo, o Idílio Romanos 2:16 e o Samuel 1 Coríntios 3:18 a 20. Fique em pé e leia boa voz, bom tom. O que significa ser sábio aos próprios olhos? Qual o primeiro? Isaías 5:21, por favor. E por dentro? Prudentes diante de si mesmo. O que fala? Ai, quer dizer, coitado, né? Ai daquele, quer dizer que no final não vai ser bom. Outro, Ricardo? Dizendo sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Irmãos, nós morremos aprendendo. É muito triste ver pessoas que acham que sabe tudo. Não tem como conversar com essa pessoa. Essa pessoa te ensina tudo, essa pessoa já viu tudo, essa pessoa já faz tudo. É triste. O ser humano morre aprendendo. Nós temos sempre o que aprender, até mesmo com as crianças. A humildade faz parte de ter sabedoria vinda de Deus. Conhecimento uns dos outros, aprender. Próximo, Romanos 12:16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Orientação de Deus. É Deus que está falando, não somos nós, estamos comentando isso. Não seja sábio aos seus próprios olhos, irmãos. Ouça mais do que falar. Samuel. Ninguém se engana a si mesmo. Se alguém de entre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, os quais são vãos. Amém. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Eu acho lindo aquele irmão que, infelizmente, não teve condições de aprender, ir para a escola, estudar, fazer uma faculdade, mas passa a vida a ler a Bíblia. Eu amo estar perto dessa pessoa. Essa pessoa é sábia, essa pessoa tem um conhecimento que vem de onde? De Deus. E que a Bíblia fala que esse é o verdadeiro conhecimento, essa é a verdadeira sabedoria. Porque o conhecimento que nós aprendemos hoje aqui na Terra, apesar de ser importante, é loucura.
Não tem nada de bom. Vamos terminar já com a quinta pergunta, que é: o que ganhamos quando temos sabedoria? E eu resumi aqui: anos de vida e paz, nós vemos isso em Provérbios 2 e 3, capítulo 3. Bom nome entre os homens. Se nós aprendemos a amar a Deus, nós vamos respeitar o nosso próximo. Nós vamos ser honestos nos nossos negócios. Nós vamos ter um bom nome na praça. No Brasil a gente falava assim, quer dizer, toda a gente vai falar bem daquela pessoa. E o mais importante, nós vamos ter mais saúde. Não é isso que a Bíblia fala? Nós vamos ter mais saúde quando nós somos sábios e buscamos esse conhecimento de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ajude através do seu Santo Espírito a estudar essa lição da Escola Sabatina e principalmente a vivê-la. Uma dica: use o dicionário quando for estudar a lição da Escola Sabatina. Não leia a lição da Escola Sabatina, irmãos. Estude. Leia uma coisa, estudar é outra. Estude a lição da Escola Sabatina com a Bíblia, Espírito, Profecia e dicionário. Ok? Tem ali alguém que quer falar? Um minutinho, irmão. E só o Provérbios 1:10, eu gostava que vissem conforme a vossa tradução que tiverem na mão. É apenas um aviso. Se os pecadores com blandices te quiserem tentar, eu tenho aqui outra tradução que diz assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Este é o aviso final, para terminar a lição. Hoje temos um mundo terrível ao nosso redor, com coisas a seduzir-nos. E a irmã já falou em alguns. É uma tentação permanente. Nem todo o cuidado do mundo chega para lutar contra isso. É preciso exatamente entregar o caminho ao Senhor e confiar nele e ter a sabedoria que vem do alto. Obrigado, irmão. Só mais um minutinho, que parece que eu me esqueci de alguém lá em cima. Sebastião? Desculpa lá, Sebastião. Fala alto daí. Todo homem sente necessidade de Deus, e isso que o Sebastião falou é muito importante. Vai chegar um dia, irmãos, que essa necessidade, porque o inimigo ele é mau, ele dá e ele tira, tá? Ele não se inuda, ele dá e ele tira. E nós vamos ficar com esse vazio. E o Espírito Santo já trabalhou tanto no nosso coração e a gente não quis dar ouvido, foi dar ouvido aos conhecimentos, fábulas e mentiras do mundo, que nós vamos correr para Deus e aí ele não nos ouvirá. Está escrito isso no capítulo 1 de Provérbios, né, verso 10. Que Deus nos ajude. Obrigado pela participação de todos. Cabe-me a mim trazer até vós o último missionário desta semana. Era importante também perceber que esta família é uma família como que eu vos vou falar, é uma família como todas as outras, como nós, que viveu na década de 1930. Chama-se a família Moody. Eles viviam em Humptilies, isto fica perto de Washington, e porque eles viviam da pesca e naquela altura era muito complicado, estava a ser uma tarefa muito difícil subsistir à custa da pesca, naquela zona, mudaram-se para o Alasca. Todos nós sabemos que no Alasca a pesca é mais frutífera, embora muito mais complicada, derivada ao frio. Nós sabemos que, aqui fala-nos no boletim, que eles tinham um grande barco pesqueiro e que foi nesse barco que fizeram quase 20 mil quilómetros de um lado ao outro e que ficaram perto de um lago que se chama o lago de... é um bocado difícil pronunciar, Lake Najik. Este lago ficava no centro do Alasca e eles então começaram a sua faina, digamos assim, e estavam-se a começar a dar muito bem, até porque, como nós sabemos, na Baía de Bristol, como nós sabemos, agora eu sei, mas não sabia, é o habitat natural com mais salmão vermelho no mundo, e eles, por isso, começaram a ter algum sucesso. Esta família era composta pelo pai, a mãe e 4 filhos.
mas normalmente quem ia à pesca era o pai e o filho mais velho. Passaram-se alguns meses alguns meses, mas entretanto uma corrente mais forte levou a que eles tivessem um acidente e o pai e o filho mais velho morreram. Estão a imaginar? Algumas pessoas aqui sabem essas dificuldades. Estão a imaginar o que é a mãe e os restantes 3 filhos, como é que poderiam subsistir. Nesse tempo, eles conseguiram montar uma loja de pesca e começavam a ter algumas benesses, mas era muito difícil para eles, aqueles que estavam no momento, a mãe e os restantes filhos, era muito difícil dar solução àquilo, mas com muito esforço, com muitas abdicações, digamos assim, porque os restantes filhos abdicaram um bocado das aulas, começaram a ir à pesca, a mãe estava a cuidar da loja, até que, reparem, o filho mais velho que ficou, o do meio, que se chamava Holland, teve necessidade de andar na escola até muito tarde. Mas algumas coisas aqui correram melhor e eles começaram a ter algum sucesso por causa do seu trabalho, por causa do seu empenho. Esta mãe era uma mãe cristã, era uma mãe com muita fé, era adventista na altura. Ela fazia os cultos com os filhos, guardava o sábado e com certeza começou a ter a benção do Senhor, como é lógico, e começou-se a dar mais ou menos bem. Este filho Roland teve algumas peripécias que eu achei interessante. Ele auto-propôs a fazer uma tarefa que era, na escola onde ele andava, já com alguns 19, 20 anos, todos os dias tinha não é obrigação, mas com alguma intenção, de preencher e de colocar lenha na lareira para que todos os outros alunos, quando regressassem, pudessem ter a sala quente e a professora também. Mas aqui conta-nos também que essa não era a sua principal, era um interesse, mas também tinha outro interesse. Como ele já era um adulto, a professora era uma recém-formada, ele andava com outros interesses, como é lógico. E esses interesses foram bem sucedidos, tanto é que eles casaram e começaram a ter uma vida. E uma das preocupações dos dois foi o que é que nós podemos fazer na nossa terra para podermos dar continuidade a este feito. Feito esse que seria levar o Senhor, levar às outras crianças, porque naquele meio as crianças eram crianças com algumas dificuldades, mesmo a nível de família, porque muitos deles estavam inseridos em famílias com vícios do álcool, eles eram abusados, portanto, eles tinham muita preocupação nisso. E então o que é que fizeram? Criaram um acampamento. O acampamento chamava-se Acampamento Polaris. Este nome, Acampamento Polaris, para, de certa forma, por causa da estrela polar que guia os navegantes. Então, as coisas começaram a ficar muito bem sucedidas, começaram a criar, e eles também foram as pessoas que tiveram, os pioneiros, foram eles que construíram a igreja na zona, a igreja adventista, foram os pioneiros da congregação. Hoje existe lá uma igreja, hoje existe boas condições mediante o meio que eles estão, mas eles querem melhorar, e então fazem-nos apelos que necessitam da nossa ajuda as nossas ajudas monetárias, digamos assim, o 13º sábado, para que eles possam construir mais dormitórios, mais pavilhões com WCs, com chuveiros, para que possam ter também, de certa forma, uma melhor qualidade nos jovens lá daquela zona. Portanto, vamos ser, de certa forma, generosos, podemos ajudar quem necessita, e nós aqui estamos quentinhos, estamos confortáveis. Se calhar é-nos mais fácil ajudar quem necessita. Obrigado.
céu os anjos, com seu louvor, vêm anunciar: Cristo já nasceu. Agradecemos por esta participação especial. Recebemos uma oferta de 10 euros para a ADRA e agora vamos cantar o hino número 392, Bem Junto a Cristo. Bem
com oração, eu quero dizer aos dinamizadores que o próximo sábado também será em geral. Mas também quero dizer que você não pode faltar. Ok? Teremos uma lição bem diferente. Os membros, todos os nossos amigos estão convidados para estar com a Escola Sabatina conosco no próximo sábado. Oremos. Despedimos, Senhor, deste momento, deste primeiro momento de estarmos na Escola Sabatina, de estudarmos aqui, Senhor, a Tua Palavra, através dessa mensagem tão boa que o Senhor nos deu esse trimestre, que é o livro de Provérbios. Mas nós queremos continuar sentindo a Tua presença agora no segundo tempo. Queremos, ó Deus, te agradecer por ter deixado a Bíblia na nossa vida, que nos orienta, que nos ajuda, Senhor, que nos dá fé para enfrentarmos os momentos difíceis desse mundo. Guarda-nos para o Teu reino e prepara as nossas vidas, ó Pai, para estarmos prontos para aquele grande dia. Em nome de Jesus. Amém.